pouquinho aqui a ordem do nosso raciocínio, mas ainda nessa questão do acesso. O que de fato é um acesso à saúde, né? Acesso a um direito mesmo do paciente. Quando a gente fala em questão de tratamento, né? De alguma doença, no caso aqui a gente está falando sobre asma também. Eu sempre costumo dizer que quando a gente pensa em acesso, é o doce embalado, né? Não adianta você só ter o doce, você tem que ter a capacidade de desembalar esse doce, né? Se eu tenho lá um medicamento instituído, quer seja no rol da ANS para o mercado privado, quer seja num protocolo de diretrizes terapêuticas para o SUS, e esse medicamento não chega no paciente, eu não estou falando de acesso. Né? Eu posso até incorporar um medicamento no SUS, mas se esse medicamento não chegou na ponta, se a secretaria não teve condições de fazer uma PAC, de fazer o diagnóstico, vamos dar um passinho para trás. Se o paciente não teve diagnóstico, ele não vai ter uma PAC de medicamento e, portanto, ele não vai chegar naquele medicamento que está lá garantido por um protocolo. Então, acesso não é só eu ter incorporado uma tecnologia, é eu efetivamente fazer o cumprimento disso a ponto de que eu proporcione qualidade de vida para aquele usuário. E pensando em incorporação de tecnologia, né, novos medicamentos, um tratamento em geral, nós como pacientes também temos a nossa responsabilidade nisso, né, a nossa parcela, para tentar promover esse tipo de tratamento, seja no SUS ou na ANS. Para explicar um pouquinho para o pessoal, né, que você citou algumas siglas, o rol da ANS, o PCDT, o que é o PCDT, né, e como que nós, pacientes, podemos colaborar ou contribuir para que o nosso tratamento seja uma realidade e acessível, como a gente falou aqui agora nessa última... Excelente, Raíssa. O PCDT é um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Esse protocolo é um vetor. O Brasil é um continente e que temos médicos, muitas vezes não especialistas, em várias regiões do país. E esses médicos, eles têm que ter condições de tratar as pessoas, né, dentro de um protocolo seguro, que já foi avaliado tanto lá na Anvisa, quando ela fez o registro, né, a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que registrou esse medicamento, e o Ministério da Saúde, através da sua CONITEC, que é a Comissão de Avaliação em Tecnologia em Saúde do SUS, incorporou esse medicamento nesse protocolo de tratamento, vai então disponibilizar para toda a rede pública, né, médicos especialistas ou não, para o tratamento daquele usuário. O protocolo, eu entendo ainda que seja importante no país, porque a gente não tem condições de ter especialistas em todos os lugares e que, portanto, sim, a gente ainda precisa de receita do bolo, de como tratar essas pessoas, né? E por uma segurança do paciente, né? Esse protocolo, ele é um documento público, então quem tiver curiosidade, quiser ter acesso, basta acessar o site da CONITEC, que é CONITEC, né? Agora está todo mundo no .gov.br, vai lá no ícone protocolo, aí ele está dividido por letras, você coloca em A, de asma, e vai te dar tudo que tiver de tratamento para asma grave, asmas em geral, né? No SUS. No SUS. E aí você consegue ter acesso a esse protocolo. Lá no protocolo, muitas vezes, ou ele está em linhas de terapêuticas, ou ele está classificando quais medicamentos estão disponíveis no serviço público. Então, se o paciente, muitas vezes, precisar utilizar algum outro medicamento que ainda não está suportado no SUS, temos um grande problema, né? Muitas vezes esse paciente acaba judicializando. Eu entendo que a gente não precisa romantizar a saúde, né? E nem achar que a judicialização é um bicho-papão. Judicialização ainda é meio de acesso no Brasil, né? Toda vez que eu tenho ainda uma resposta não adequada do ente público, né, no serviço de saúde, eu acabo ensejando que esse paciente busque o recurso da judicialização. Lembrando que são pouquíssimos, né, o índice de judicialização é bem pequeno, as pessoas muitas vezes falam, é a judicialização e tal, mas são poucas pessoas que buscam o recurso da judicialização ainda, né, para fins de medicamento de alto custo no SUS. Então, a gente não recomenda, porque a gente sabe que é caro e trabalhoso, e a gente tem a questão também que se esse paciente não tem dinheiro para contratar um advogado, ele vai ter que usar a defensoria tem um limitador de renda, se a pessoa estiver naquele limbo que nem está na renda da defensoria, nem está
nem tem condições de contratar um advogado, acaba também não desassistido tem desse recurso. Então, todas essas variantes devem ser consideradas. E voltando lá naquela perguntinha de acesso, me ocorreu agora a questão dos multicritérios também, né? Quando a gente pensa em acesso, será que esse paciente tem condições de pegar uma condução para ir buscar esse medicamento? Quanto tempo de deslocamento até um centro de dispensação, até um dispensário público de medicamento esse paciente tem que se deslocar? Será que ele vai perder um dia de trabalho, portanto comprometer o seu trabalho? Então, quando eu penso em acesso, eu também tenho que pensar em adesão, né? E aí, como que seria essa avaliação, que muitas vezes os núcleos, os NATs, né, os núcleos de avaliação em tecnologia, eu sempre questiono isso. Poxa, por que a gente não leva em consideração aqueles fatores que não estão diretamente, os custos indiretos, né? Não só os diretos ligados ao medicamento, mas os custos indiretos do usuário, que muitas vezes ele deixa de receber o tratamento porque ele não tem condições de acessar, no estrito senso da palavra, aquela tecnologia. E a gente tem vários relatos, né? Tem paciente, por exemplo, de Arapongas, que é o interior do Paraná, e precisa viajar 500 quilômetros até Curitiba para retirar essa medicação, que é só dispensado nessa cidade. Então, tá aí a questão do acesso. Não adianta nada estar incorporado, né, como Exatamente. você falou. E não chegar na pessoa que realmente ela se destina. Hoje a gente questiona muito isso. E parece, para a gente que vive isso nas associações, parece tão óbvio, né? E parece que quando a gente fala, soa romântico quando a gente está discutindo com um gestor de saúde. Parece algo muito distante. Eles ficam olhando, assim, quantas oportunidades eu tive de conversar e a pessoa fica me olhando, parecia que eu estava contando para ela, sabe, uma história da carochinha. Eu falo assim, mas, gente, será que você não pensou nisso, né? Que essa pessoa que está... Imagina, São Paulo, que é um estado gigante, quem está nos interiores, super interiores, como que chega nos seus polos, né? Não estou nem dizendo como chegar na capital, estou como chegar nos seus polos para retirar os seus medicamentos. O pessoal que mora na zona rural, se a gente pensar em norte do país, que tem aquela população ribeirinha, que precisa de viajar de barco, né? Eu participei agora, semana passada, de uma semana inteira com as associações de esclerose múltipla, a Associação do Pará, contando que o paciente ele tem que viajar 2 dias de barco para conseguir chegar numa cidade, para conseguir ter uma consulta com um médico, e ainda assim não tem um neurologista, né, que é a especialidade que trata a esclerose múltipla, que só vai ter a cada 6 meses um que vai de Belém para lá para poder fazer esses atendimentos. Aí você fala assim, isso é acesso? Então a gente é privilegiado, né? E na asma nós avançamos bastante, né, nessa questão da tecnologia. No SUS a gente tem 2 medicamentos já incorporados. É pouco, mas é uma vitória, né, para os pacientes. E até pouco tempo a gente não tinha nada disso no protocolo de asma, né, era bem defasado. Então hoje a gente tem acesso a 2 imunobiológicos e para o paciente isso é um ganho muito grande. Mas tem todas essas variáveis, né, e ainda tem que considerar o fato da infusão. Tem alguns medicamentos que você não pode receber num consultório médico, tem que internar para receber a medicação, né. Então, tem toda essa questão da logística, que a própria secretaria precisa levar em consideração. E se não tiver um local onde a pessoa possa fazer a infusão, vai fazer aonde, né? Hoje, cada vez mais, eu falo, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Porque você fala assim, gente, a saúde é muito complexo. É muito complexo. Envolve o advogado, o gestor de saúde, a indústria, que tem que ser um player parceiro do Estado, porque é ela que detém a tecnologia, as associações de pacientes, né? A atenção primária, que no fim das contas é quem entrega a maior parte dos serviços em saúde, né? Os equipamentos de saúde precários que a gente tem hoje também, se a gente avaliar quantos equipamentos em saúde público a gente tem, com uma estrutura robusta, né, para o atendimento, para a reabilitação desses pacientes em asma. Quantos ambulatórios a gente tem que tem uma reabilitação em fisioterapia respiratória? Então, assim, é bem complexo. Sim. E